E aí, pessoal, voltamos à nossa segunda parte da aula, tá? Hoje com uns temas mais específicos. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte, espero que vocês tenham compartilhado, certo? O nosso link, não esqueça de fazer isso não. Então bora lá, vamos deixar de papo e começar a ação. Então nós temos aqui hoje, tá? Don't forget, ou seja, não esqueça. Na nossa primeira aula falamos sobre o quê? O Simple Present Tense. Hoje nós temos alguns advérbios de frequência, tá? Ligados, conectados a ele, tá? Então, nessa tabela aqui vocês têm do always até o never. Eu sei que always e never são dois advérbios que a gente encontra com mais facilidade em canções, né? Até mesmo em produtos farmacêuticos, de higiene, você encontra, certo? Esses dois advérbios na prática. Por exemplo, always significa sempre. Então vejam que normalmente é como se ele fizesse agora uma junção de inglês com matemática. Olha aí a porcentagem aparecendo 100% das suas ações, então a gente usa nessa ideia. E o oposto disso nós temos o never, né? Significa nunca, tá? Ou seja, 0%. Então, Marcelo, I always study. Eu sempre estudo. Beleza. E o never seria o quê? Oh, Marcelo, I never do bad things. Eu nunca faço coisas ruins. Realmente não faça. Entre o always e o never, você tem usually, normally, frequently, sometimes, seldom. Uma dica para vocês. Como se trata de um advérbio, veja o que ele faz na língua inglesa. Olha a terminação. Exemplo. Usual é uma coisa comum, é uma coisa usual do meu dia a dia. Eu acrescentei agora a terminação LY. Observem aqui, tá? Na nossa tabela, o segundo advérbio, onde tem 90%. Usually. Então, se usual é uma coisa usual, e eu acrescento a terminação LY, fera, o que é que eu vou ter agora? Usualmente, exatamente. Então, eu tenho agora geralmente ou usualmente. Esses advérbios, eles têm uma posição dentro da frase. Mas lembram que eu falei a respeito do Enem? O Enem não está ligado nessa questão tão gramatical. Ele só quer que você leia e interprete bem as orações. Eu coloquei para vocês 3 exemplos. Vamos acompanhá-los. No primeiro eu tenho I always surf on the web to prepare my classes. Eu não vou mentir. Então, eu recorro sim à internet. Eu sempre recorro à internet. Surf é o verbo surfar, tá? Mas nesse caso eu não estou surfando em nenhuma onda aqui, eu estou navegando, tá? Nas ondas da internet. Então, eu sempre navego, tá? Na internet para preparar as minhas aulas. Está aqui um exemplo para vocês. Na frase 2, Martha never works on the weekends. Olha que coisa boa, hein? Marta nunca trabalha nos finais de semana. Aí você está dizendo aí em casa, ah, professor, o senhor também não trabalha não. Quem disse? Eu não estou na escola, mas eu estou em casa me preparando para vocês, certo? Então, todo professor no final de semana está lá, ó, agarrado com seu computador, conectado às redes sociais, pesquisando, estudando, planejando, não é, para chegar bem firme na segunda-feira para o seu trabalho. Na frase 3, veja o que eu falei, ó, os advérbios eles mudam, alguns aceitam, por exemplo, o caso sometimes, significa às vezes, ele aceita a colocação no início da oração. Então, sometimes we need to stop and think about ourselves. Às vezes nós precisamos parar e pensar, certo? Um pouco mais sobre como está a nossa vida, pensar um pouco mais sobre nós mesmos, em nós mesmos. Então, pessoal, daí a dica dos advérbios de frequência, não se esqueçam, você pode até fazer o que eu disse na nossa primeira aula. Pegue essa tabelinha aí, fixa em algum local da sua casa e vá trabalhando os advérbios diariamente. Ok? Vamos seguir. Olha só, falando em dia a dia, nós temos agora 3 imagens para vocês, todas elas tem lá um pouquinho dos advérbios. Então, na primeira imagem, vejam um pequeno bilhete onde tem uma frase muito importante. Never stop dreaming. Então, vejam que interessante. Nunca pare de sonhar.
nunca deixe de sonhar. Realmente, sonhar faz muito bem para a alma, certo? Então, nesse caso, eu usei o never, simbolizando o advérbio. Futuramente, vamos falar, talvez você em casa agora esteja se perguntando, sonhar é dream. Por que o professor acrescentou ing? Sonhando? Isso aí, pessoal, eu vou deixar para uma outra aula, tem a ver com o verbo stop, tá? Ou seja, nesse caso, o stop forçou o verbo dream a receber terminação em ing. Depois falamos sobre isso. No segundo slide, nós temos sometimes being strong is your only option. Cara, a gente vive levando tanta pancada hoje, não é? Então, nesse caso, olha essa segunda frase. Às vezes, ser forte é a sua única opção. Então, por mais que você seja aquela pessoa prestativa, aquela pessoa que está ali firme para ajudar, mas de vez em quando o cara tem que dar uma de brabo, né? A verdade é essa. Então, não esquece não. Então, na primeira frase, usamos o never e na segunda, usamos o sometimes. Na última frase, bem interessante essa, our life always expresses the result of our dominant thoughts. Ou seja, nossa vida sempre, certo, expressa o resultado dos nossos pensamentos dominantes. Então, nessa frase nós temos o uso do always. Então, de acordo com o filósofo Soren, ele colocou que sempre isso acontece, tá? Então, aqui são apenas 3 ideias de como a gente pode usar os advérbios no nosso dia a dia. E aí, um quote que eu acabei de mostrar a vocês, esse último, por exemplo, pode aparecer na questão do Enem? Com certeza. E uma dica, dessas 3 imagens que eu passei para vocês, se alguma palavrinha você não entendeu, espera não, fera. Pega seu dicionário, tá? Hoje você tem o dicionário online, então você pode baixar aquele que você se agrada mais, tem o seu dicionário físico também e faça bom uso dele, porque também não vai adiantar eu fazer a minha parte aqui e você não fazer a sua na sua casa. Se liga, hein? Bora continuar? Vamos lá. Mão na prática agora. Mais uma questão do Enem. Realmente, o nosso foco é Enem, tá? Então tá aí, ó. Nessa questão, vamos fazer o que eu fiz da outra vez? Certo? Eu vou dar mais um tempinho para você agora. Na nossa primeira aula, eu deixei um tempinho para você fazê-la, eu vou fazer a mesma coisa agora, tá? Eu vou marcar alguns segundos e daqui a pouco eu volto para responder com você. Dá pausa e manda bala. Voltamos, pessoal. Deu tempo? Eu creio que sim, certo? Eu creio que você tenha conseguido ler a questão, tá? Eu creio que você tenha conseguido resolvê-la sem nenhuma dificuldade. Ah, Marcelo, tal palavra eu não consegui recorrer ao dicionário. Ótimo. Tudo bem que você não vai poder recorrer a nada na hora da prova do seu Enem, mas você vai estar com essa palavra guardada aí. Quanto mais a gente treina, certo? Vamos aumentando essa habilidade de aprender novas palavras. Decorar não, aprender. Vamos lá. Essa questão tem o seguinte. Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Nesta canção agora, nós temos 2 ícones, né, da música, Stevie Wonder e Paul McCartney. Então, na letra dessa canção, o que eles defendem? Tá? Uma canção antiga, muito bem vista pelo Enem, não foi à toa que caiu. E aí você tem um trecho dela. O Enem ele não vai colocar toda a letra da canção. Ele vai colocar apenas um trecho de um poema, uma citação de um filósofo, uma parte de uma manchete de jornal ou apenas uma estrofe ou outra de uma canção. Então preste atenção, o nome dessa canção é Ebony and Ivory. Então se você já for analisar daí, você fala sobre 2 questões de cores. Tá? Uma cor clara, uma cor escura. E se você continuar lendo a canção, agora detalhe. Eu costumo dizer assim, fera, leia o enunciado, leia as alternativas, para depois você ler a estrofe, certo, da canção. Se você está ainda com dúvidas, pega lá a sua caneta, né, sua canetinha preta lá,
e marca uma palavra de cada alternativa, que isso vai prender a tua atenção na hora que você for ler novamente. Tem gente que, não sei, quer perder tempo? Tá bom. Tem gente que lê o trecho, volta para ler a questão, o que é que vai acontecer? Vai ter que voltar para ler o texto de novo. Olha quanto tempo você vai perder. Se liga, hein? Faz isso não. Vamos fazer o contrário. Já leu a questão? Agora eu vou para o texto. Aí estava lá, na primeira linha, Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Ou seja, vivem o escuro e o claro e escuro, vivem em perfeita harmonia juntos. Olha essa segunda frase, side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don't we? Lado a lado, olha a expressão, o Enem adora expressões, side by side, lado a lado, on my piano keyboard, ou seja, no teclado do meu piano. Espera aí, teclado? Qual é a cor dele? Teclas brancas e teclas pretas. Ou seja, olha aí a comparação que ele está fazendo. Cor clara, cor escura, tecla branca, tecla preta, ou seja, isso já dá sinal para uma alternativa ali. E o que eles estão defendendo? Na terceira frase ele coloca, we all know that people are the same wherever we go. Todos sabemos que as pessoas são as mesmas aonde quer que elas vão. Resumindo, a igualdade, é isso que ele está trabalhando aqui nessa canção. E quando você olhou as 5 alternativas agora, o que é que você marcou? Tenho certeza que foi a letra E. Então, parabéns mais uma vez. Respeito étnico. Então, vejam que as questões do Enem que envolvem música, elas vão trabalhar letras, certo? Que envolvam vários aspectos sociais, tá? E não aquela música A, B ou C que você gosta de ouvir, que eu sei que você tem aí no seu playlist, mas se você for procurar a letra dela, cara, minha amiga, você vai se decepcionar tanto que vai até deixar de ouvir essa banda, esse cantor ou cantora, eu tenho certeza. Então, quando for trabalhar músicas para o Enem, sempre procure, tá? Aquelas canções cuja letra deixa uma bela mensagem para a gente. Em outras aulas que vamos montar para vocês, eu trabalharei canções, interpretações, darei muitas dicas, certo? De bandas que possivelmente estão em questões de vestibular, tá? Falamos nesse instante sobre os advérbios de frequência. Ótimo. Ficou aí? Guardou? Always, sometimes, never. Vamos seguir. Bom, seguindo aquela ideia do presente, do simple present, nós temos agora o imperative form, que é a forma imperativa. Marcelo, o que é isso? Olha que eu acho que em casa vocês ouvem isso diariamente, certo? O que é o imperativo? No inglês é empregado, certo? Praticamente da mesma forma que na língua portuguesa. Então em casa eu acho que vocês já ouviram, vá tomar banho, vá escovar os dentes, não faça isso, não faça aquilo, estude, revise, resolva as questões, não fique tanto tempo no tal grupo social, larga esse celular. Então, tudo isso aí são frases que a gente fica ouvindo em casa dos nossos pais. Ei, e aqui para nós, eles têm razão, viu? Faça o que eles falam hoje, porque amanhã vocês vão rever e lembrar do que eles estavam completamente corretos. Então, bora lá. Eu coloquei para vocês aqui o seguinte, lembrando, é Enem. Então, a gente não vai, certo, passar muito tempo aqui falando em regrinha. Vamos trabalhar com o que é mais prático. Ou seja, na forma afirmativa, o imperativo deve-se começar em inglês com um verbo. Eita, peraí. Marcelo pediu para eu estudar os verbos na primeira aula. Será que eu fiz aquele exercício? Será que eu montei a minha listinha com 10 verbos? Caramba, não fiz isso. Dá tempo ainda, meu amigo. Bora, minha amiga, acorda, trabalhe, certo? Sem suor a gente não vence, não. Então tá lá, ó. Infinitivo sem o to. Eu vou montar uma frase, eu vou iniciá-la com o verbo, mas eu não vou precisar aquele tal do to. Peraí, que to? Por exemplo, estudar. To study. Então, se eu quero dizer a alguém estude, eu tiro esse to. Beleza? Então, vou começar somente com o verbo study e aí eu formei o imperativo. A negativa,
Lembram do presente simples? Espero que sim. Nós temos o don't e nós temos o doesn't. Hoje, vamos trabalhar somente com o don't. Porque eu vou entender que se eu estou dando um comando para alguém, estou falando diretamente com essa pessoa. Então, o sujeito da frase passa a ser o pronome you, tá? Pode ser o da forma singular ou da forma plural, já que eles não modificam na escrita e nem na pronúncia. Então, bora lá. Nessa primeira imagem, olha a placa, Danger, Slow Down. De repente você foi fazer intercâmbio, tá? Viajando aí, alugou um carro, foi passear pelas highways dos Estados Unidos e aí encontrou essa placa na frente, Danger, Slow Down. E você não sabe inglês. E agora? Não, segue a viagem, deixa eu procurar aqui no tradutor. Talvez não dê tempo, porque ele mandou você ter atenção. Danger, perigo, slow down, ou seja, diminua a velocidade, reduza. Então veja que ele usou imperativo como uma placa de trânsito. Então se liga aí, tá? Na outra frase, don't wait for opportunity, create it. Ou seja, não. Olha o don't que eu falei a vocês há pouco, iniciando uma frase. Então, toda vez que a frase iniciar-se com o don't, é imperativo na negativa. Não. Não faça o quê? Wait é o verbo esperar. Está na sua lista? Eita caramba, não coloquei. Anota, tá? Então, don't wait for, ou seja, não espere pela oportunidade. Crie. A verdade é essa. Então, nós temos que criar as oportunidades. Então, não espere por ela. Lá vou eu pela última imagenzinha desse slide. Nós temos aqui, ó, uma mensagem. E aí, você viajou, chegou nesse hotel, tinha essa placa. Então, algumas pessoas observam mais a imagem e esquecem de ler as frases escritas. Então, nessa imagem, nós temos ali, ó, incêndio, alguém descendo. Aí você imagina, se pegar fogo, eu corro por aqui. Será que é isso que ele falou? Vamos lá. In case of fire, ou seja, em caso de fogo, em caso de incêndio, do not use elevator. Do not, Marcelo. Isso. Ele pegou o don't, que é uma forma contracta, e ele fez o quê? Simplificou, usando do not, tá? Que é a forma não contraída da partícula don't. Então, nesse caso, do not e don't são a mesma coisa. Não use o elevador. Use stairway for exit, ou seja, use a escada de saída. Então, vocês devem saber se alguém mora em prédios ou já entrou em alguns, todo edifício deve ter a sua escada de incêndio. Beleza? Então, nós temos aqui 3 exemplos na prática do que é o imperativo no nosso dia a dia. Vamos seguir? Vamos lá. Cuidado! Eu falei há pouco sobre o verbo stop. Stop é parar. Quem aqui não já viajou e encontrou, infelizmente, aquela barreira, certo? Numa estrada, a estrada sendo feita, o reparo, e aí tem aqueles trabalhadores que ficam lá com aquela placa verde e vermelha, não tem? Aqui no Brasil eles colocam o quê? Pare e siga. E se essa placa tivesse em inglês? Olha outro exemplo aí do imperativo. Nós teríamos o quê? O operário com a placa verde dizendo go, para a gente seguir, e com a placa vermelha dizendo stop, para a gente parar. Então são 2 verbos muito comuns aí no mundo afora. Nesse caso, o stop tem uma observação bem interessante, tá? Isso aqui é regra. Mas se você está acostumado a se comunicar em inglês, você fala fluentemente sem percebê-la. Na primeira frase tem assim, ó, stop talking, please. E na segunda frase tem stop to help me. Observem o stop. Na situação 1, tem talk com ing. E na outra situação, tem stop com o to. Gente, é simples. Quando após o verbo stop, o outro verbo receber ing, você vai parar de fazer essa ação. Então, quando ele fala stop talking, significa pare de conversar. Você faz isso na aula, não é? Professor lá se matando, se esforçando para dar aquela aula e você conversando.
Não faça isso não, meu amigo. 1 minuto, 2 que você conversa, certo? Você perde uma explicação impressionante. Se liga. E já na outra frase eu tenho stop to help me, ou seja, pare para. A preposição to significa para. Então, se eu já tenho o verbo stop e acrescento a preposição to, eu vou parar para fazer alguma coisa. Nesse caso, to help, ou seja, parar para ajudar. Então, resumindo, TNG, parar de fazer. Tem o to, parar para fazer. Olha a primeira imagem. Stop smoking or stop to smoke? Você tem alguma pessoa em casa que é fumante? Então, fala essa primeira frase para ela. Stop smoking, ou seja, pare de fumar. Beleza? Mas vá dizer isso para uma pessoa que costuma fumar várias vezes ao dia. Parou por quê? Ah, parei para fumar. Aí seria a segunda frase. Stop to smoke. No outro exemplo, stop to study. Aí sim, você tem que parar para fazer isso. Parar para estudar. Então, a palavra estudar, eu acho que às vezes incomoda, não é? Troca estudar por aprender, porque no fim das contas, quem vai lucrar é você. Beleza? Então tá aí o exemplo com o verbo stop. Se liga, fera. Falando em stop, olha uma questão, certo? Essa não foi do Enem, é uma questão de outros vestibulares, onde eu tenho uma campanha publicitária. Beleza? Paramos alguns segundinhos para resolver aquela questão anterior, não foi? Do Stevie Wonder e do Paul McCartney. Agora eu vou dar uma outra pausa, eu vou ali tomar água, certo? É o tempo que você termina de resolver essa questão. Volto já. Voltamos mais uma vez. Bora lá? Então se liga aí. Nessa questão, nós temos uma campanha publicitária, tá? Lembram que eu falei no primeiro slide, nas nossas primeiras aulas que tivemos aqui, como trabalhar as questões do Enem? Eu vou estar sempre repetindo isso, para você não esquecer. Meu foco é que você acerte as 5 questões do Enem. E eu confio, certo? Eu confio em você. Então, bora lá. Ele vai colocar, o Enem vai colocar para a gente sempre um enunciado longo. Tu vai estar cansado, não é? Eita, caramba, no dia da prova de inglês é redação. Mas você já está antenado, fez as redações, né, que a sua professora pediu, tá? E você vai conseguir realmente fazê-la até em menos de 1 hora. Tenho certeza disso. Você é desenrolado, é desenrolada. Então, bora lá. Vindo agora para a questão de inglês. Aí você começou a ler. Campanha publicitária é o termo utilizado pelos profissionais da área de publicidade para explicar o conjunto de anúncios dentro de um único planeamento para um determinado anunciante por um tempo determinado. Enfim, ele explicou o que é campanha publicitária. Massa! Eita, Marcelo, perdi 15 segundos. Fazer o quê, né? Segue. A campanha publicitária acima pede para que o leitor, eu, você, certo? Vamos olhar agora para a imagem. Não, vou olhar para a imagem não. Eu vou olhar para as alternativas. Deixa a imagem para depois. Espera aí, qual é a ordem então? Primeiro, leia o enunciado. Segundo, leia cada alternativa. De preferência, marque 1 ou 2 palavras em cada alternativa que prenda a sua atenção. Quando você for para a imagem, que é o caso dessa questão, você vai conseguir desenrolar mais rápido. Bora lá? Bom, eu falei que ia tomar água, não foi? Tomei. E você? Vou respondendo aí. Qual questão? Qual alternativa você acha que será? A, B, C, D ou E? Vamos ver. Stop. Parar. Acabei de falar sobre o tal do verbo stop. Logo abaixo dele tem the use of plastic bags, ou seja, o uso das plástico, exatamente, bags. Eu já vi essa palavra, sacolas. E se você é um cara, uma pessoa bem atenta, você observou que a palavra stop ela está formada através de sacolas? Ele amarrou várias sacolinhas ali e montou a palavra stop. Se ligou nisso, fera?
Beleza, é uma campanha publicitária, o cara foi esperto. Então, ó, pare o uso de bolsas plásticas. Together we can create a new future. Ou seja, juntos, together, não esquece desse vocábulo, we can, nós podemos. Can é um modal que indica uma possibilidade, que indica uma habilidade, beleza? Então, juntos, nós podemos criar um novo futuro. E realmente, né? Essa questão aí é bem interessante porque ela envolve o nosso dia a dia. Tem muitos supermercados, né, que não utilizam mais as sacolas plásticas, o cliente leva a sua própria bolsa de casa e vamos ter um mundo, certo, mais saudável. Então vamos lá, nessa questão, de graça, fera. As outras eram a tal letra E aqui, letra E ali, e agora? Letra E de novo? Ah, dessa vez te peguei não, hein? Tu tá esperto pra caramba, acertou outra questão. Parabéns. Então, stop, ou seja, pare. Pare de usar bolsas plásticas. Então, a letra D você tem não utilize sacolas plásticas. Mas, Marcelo, não apareceu o don't. Tudo bem. Então, se ele mandou você parar, é para não fazer alguma coisa. Então, não preciso utilizar o don't nessa oração. Mais uma? Acertou? Vamos seguir. Passando agora para um quadro bem interessante. Começamos com advérbios de frequência. Passamos depois para imperativo. E quando se fala em resolução de questões, se pensa muito quais perguntas podem aparecer. Imagina só, um diálogo. É comum nós termos, por exemplo, no Enem, questões que envolvam cartoons. E aí você vai ter um personagem conversando com o outro. Se for, por exemplo, em busca de emprego, o entrevistador fará várias perguntas em inglês. E com certeza elas vão começar com um desses advérbios que vocês estão vendo aqui. Esses pronomes interrogativos, que eu vou trabalhar com vocês agora, são os mais comuns. Você que conhece inglês sabe o que eu estou falando. São muitos, para várias situações. Então você que faz curso de inglês, eu acho que você já chegou na primeira aula, estava lá, what's your name? How are you? How old are you? Não é? Então essas perguntas básicas que eu falei agora, qual o seu nome, como vai você, quantos anos você tem, todas elas utilizam pronomes interrogativos. Mas convenhamos, você, antes de montar a frase, você vai fazer uma análise sintática das palavras que você utiliza? Não faz. Você apenas se comunica. Então no inglês é a mesma coisa. Bora lá. Eu coloquei para vocês aqui question words, certo? Nós temos 7 pronomes para vocês. Então, olha a primeira frase. What significa qual. Nesse caso, what color is your pen? Qual a cor da sua caneta. Which, não é? Nós temos também o significado de qual. Which way shall we go? Qual caminho devemos seguir? When, que é o terceiro, significa quando é seu aniversário. Where, onde, tá? Where were you last night? Onde é que você esteve a noite passada? Cuidado com esses aí, ó. Cuidado com o who e o how. Who significa quem, tá? E how significa como. Nesse caso, how old are you refere-se à sua idade. Não vai dizer como velho é você e sim quantos anos você tem. E o último, why, significa por quê. Então, esses 7 caras aí são os mais importantes para você não esquecer. Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha rápida aí, para a gente fechar daqui a pouco a nossa segunda parte e em breve trazermos mais aulas para vocês. Nessa questão, nós temos agora Jimi Hendrix, certo? O grande guitarrista Jimi Hendrix. Nesse caso, vamos respondê-la rapidinho aí. Vou dar a vocês alguns segundos, tá? Valendo. Voltei. E você, respondeu a questão? Bora ver. Até agora tem acertado tudo. Parabéns. Vamos lá. Nessa questão que eu falei para vocês, certo? Do nosso eterno Jimi Hendrix, ele associou 3 palavras em suas. Love, power and peace. Ou seja, love, amor, power, poder e peace, paz. Tá? Então, o que essas 3 palavras estão influenciando na versão que ele colocou para a gente? Então, ele falou assim, quando o poder do amor sobrepõe o amor pelo poder, o mundo encontrará paz.
Estamos realmente precisando disso, encontrar muita paz. Então, nessa questão, você leu, cuidado que essa questão, por mais que você leia 2, 3 vezes, ela pode te deixar um pouquinho confuso, porque aparece a palavra amor em uma alternativa, poder em outra, paz em outra. Mas e aí? O que é que você preza mais na sua vida? O poder pelo amor ou o amor pelo poder? Então, Jimi Hendrix coloca aí na letra B a sua resposta, onde realmente o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Então a gente tem que viver dessa forma hoje, certo? Pensando no amor, valorizando o que nós temos, valorizando, certo, os nossos amigos, a nossa vida. Então, fera, estamos finalizando aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, certo? Está sendo prazeroso demais estar aqui com você. Não esquece, tá? Se inscreve, ativa as notificações, dá um like bem legal e compartilha todo esse mundo aqui com seus colegas. Fica com Deus. Um abraço aqui do seu English Teacher, Marcelo Lopes, para vocês. Valeu!